Veja no ICL Notícias, segunda edição. As I've said repeatedly, Cabo de guerra. Passa que eu me confundi, passa que eu não... Estados Unidos reconhecem vitória da oposição na Venezuela. Enquanto o Comitê Eleitoral reafirma a eleição de Maduro, ainda sem mostrar as atas. Candidato y presidente, reto que emanen las leyes de la República. Agora é oficial. Partido Democrata confirma Kamala Harris como a candidata para tentar vencer Donald Trump. I know Donald Trump's type. A hora do eleitor nem. Cresce nas capitais a tendência de não querer votar nem em candidatos indicados por Lula, nem por Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite! Sextou! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje nós vamos falar mais de Venezuela, porque continua a discussão, sobre as atas da eleição, enquanto os Estados Unidos decidiram reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez. Tanto Luiz Nassif como Cris Serra vão debater hoje esse assunto aqui com a gente. Bom, temos também uma análise da influência de Lula e Jair Bolsonaro nas eleições municipais com base em dados da pesquisa Quest. E tem ainda a confirmação de Kamala Harris como candidata democrata na eleição presidencial dos Estados Unidos. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana. Habemos Golden Medal! Ouro! E não é o ouro que o Bolsonaro gosta, não. Esse é um ouro de verdade, legítimo, conquista de suor, uma conquista legítima do Brasil. Pois é, saiu no judô com a Bia Souza, nossa primeira medalha de ouro. Finalmente ela saiu. Festa em Peruíbe, que ela é de lá, e no Brasil inteiro. Peruíbe no litoral paulista. Agora, que bacana, ver o judô. Eu confesso que eu estava achando tudo muito morno, sabe? Ninguém partindo para cima, todo mundo ali na defesa. Mas as lutas da Bia, assim, me trouxeram um ânimo, e uma calma, e um sorriso lindo de campeã, né? Cadê a foto dela? Já mostramos. Aí. Não, ela botou pra baixo, literalmente, assim, contra campeãs duríssimas, né, Rodrigo? Na final contra a israelense, né? Derrotou uma israelense. As outras que ela derrotou, tanto na semi como na final, eram favoritas pelo ranking. Mas, gente, ranking é uma coisa, a luta ali no tatame é outra. Então, a gente ficou super feliz. Você falou do judô, porque as lutas anteriores, muitas decididas naquele placar ali, né? As penalidades, né? Até um amigo meu falou, que não entende muito de judô, eu também não entendo tanto. É tudo na base do cartão amarelo, que história é essa, né? Vamos partir pra cima, Cadê o Ippon, né? A gente queria ver Ippon, Vazari, ela deu um Vazari logo no comecinho, né? Era, todo mundo jogo amarrado, né? Eu vinha num jogo amarrado, danado, né? É tipo na retranca, né? Parecia time do Carille lá do meu Santos, pelo amor de Deus. Mas hoje a Bia solta os cachorros, resolve a parada. Cara, eu chorei horrores na entrevista dela, assim. Ela falou da avó, né? Ela falou, né, sobre uma avó falecida, ela conversou com os pais ao vivo. Foi chororô geral, né? Não dá para segurar, né? Foi incrível. E aí, meu povo, saímos da 30ª colocação, no quadro de medalhas, estávamos lá embaixo. Cara, o ourinho você já dá um salto lá para cima. Somos agora 10º... Oitavo ou 19º? 19º. Nós temos o quadro atualizado aqui. Olha o sorriso da nossa campeã, da nossa medalhista de ouro aqui no telão. O quadro de medalhas daqui a pouquinho. Me avisa aqui o nosso editor, daqui a pouquinho. Mas é isso, o Brasil deu um salto, porque vocês sabem que o quadro se compõe com base no ouro. O ouro é que pesa, né? O Brasil tinha 3 pratas,
3 bronzes, mas faltava o ouro. Deu esse salto enorme. Se ganhar mais um ouro, vai colar ali entre os 10, 12 primeiros, ali perto de onde estão a Alemanha, a Holanda, mais ou menos naquele... E passa a ser digno, né? Passa a ter uma dignidade. Ali perto do 10º é outra parada. É o tamanho que o Brasil começou a ter nas últimas Olimpíadas, ficar ali entre 10º e 15º, né? Então é isso que a gente está esperando. E é curioso, né, Roberta, como sempre na Olimpíada, assim, tem os prognósticos, o favorito, a favorita, não sei o quê, e sempre tem alguém que vem Os e surpreende. outsiders, famosos outsiders. E a Bia, não que ela seja completamente outsider, senão não Ela estava não lá, é, mas ela não não é. estava na lista de medalhas previstas, vamos dizer assim, muito menos ouro, né? E ganhou o ouro, foi o primeiríssimo ouro. Vai lá e arrasta esse ouro lindo. É isso Também aí. teve vôlei masculino, o Brasil ganhou do Egito. E como o Bruninho disse, né, eles sabiam que o Brasil era favorito para esse jogo. Então, assim, estou preocupada com a seleção masculina, porque a feminina está muito bem, obrigada. Agora, estou preocupada com a seleção masculina, que conseguiu se classificar, né, para cima do Egito, mas ainda assim, né, com a volta de Bernardinho, eu confesso que eu não estou sentindo firmeza nesse time, não. Não, é que sem aquela confiança de outrora. De não outrora. tem? Na Olimpíada aqui do Brasil, em 2016, o Brasil não foi bem na primeira fase, e aí embalou depois, quando pegou a Argentina numa eliminatória, até estava lá no Maracanãzinho, jogaço, e a partir da vitória na fase já eliminatória, aí o Brasil avançou bem em 2016. Vamos torcer para que seja isso também, mas de fato o feminino está dando gosto de ver. 3-0 para cima da japonesa. Atropelou. Olha aí o quadro de medalha, gente, que a gente pediu agora há pouco. Olha lá. Se puder voltar, esse aí, olha, então China em primeiro, França em segundo, Austrália em terceiro, Estados Unidos em quarto. É O algo Brasil a se comentar também, viu? Salta para a 19ª posição. O curioso é que os Estados Unidos, você sabe que a imprensa dos Estados Unidos, uma parte dela, inverte. Aí não vale medalha de ouro. Porque como eles têm mais medalhas no total, Chico, algumas emissoras... Eles contam por medalha. Contam né? por medalha. Os Estados Unidos está em primeiro porque tem 43. Só que sempre, desde que o mundo é mundo, conta-se a partir das medalhas de ouro. Tem um peso, né? Vamos aceitar que a China está liderando e está tudo bem, né, gente? É difícil para eles, né? E aceitar que isso não é mais só no esporte, que na verdade essa dianteira já foi pro buraco, né? Que a China já passou mesmo, né? E o tênis de mesa, hein? Quem assistiu? Eu não assisti, eu ouvi. ouvi. Conta pra gente como é que foi esse jogo. Eu acho que o sueco sacou todo o jogo Entrou na mente do brasileiro. Entrou. Entrou. Ele eliminou, e quem disse foi o próprio brasileiro, falou que o sueco decifrou o jogo dele e matou o efeito que ele havia imposto até agora, né? E a torcida jogou junto, né? Nossa, foi muito impressionante. Ele também comentou depois, falou, nossa, eu fiquei surpreso. Como uma coisinha daquela, tênis de mesa, que a gente joga ali na... o famoso ping-pong, né? Joga no churrasco, íntimos. pode virar um épico, Não, né? outro esporte, né? É outra coisa, né? Não, a gente joga ping-pong, aquele eles ping-pong jogam que tênis joga mesmo. no churrasco vira uma coisa monumental, épica, né? Que maravilha. E o Hugo Calderano foi eliminado na semifinal, mas ainda disputa o bronze. Ele ficou entre os 4 e então tem chance de medalha. De qualquer maneira, já é inédito, né? Chegar um brasileiro entre os 4 primeiros. Se ele conquistar o bronze, então vai ser uma tremenda conquista também. E joga bonito, né? Bonito Puta, demais. Bacana. Bonito demais, gente. Eu confesso que às vezes tenho dificuldade de acompanhar a velocidade da Paulinha. Mas é um jogaço, né? Jogaço, assim. é bonito muito, de ver demais. Muito bacana. Ô, Roberta, nos últimos dias também uma polêmica, em parte desencadeada por afirmações do apresentador da Globo, o Mion, né? Dizendo que os atletas brasileiros, que a gente tem Tinha que... um suporte do não governo. tinha suporte nenhum, que ganhava até R$2.000 e tal. Olha, é claro que suporte seria bom que tivesse mais, né? E é claro também que nos anos anteriores houve um corte brutal de orçamento nos esportes, especialmente com o Temer, com o Bolsonaro. Mas os números que o Mion deu, ele falou, eles ganham R$2.000 por mês. Não é verdade. Os atletas de topo chegam a ganhar R$16.000 com a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta tem vários níveis, vários degraus diferentes. Tem gente que ganha assim por volta de R$1.000, R$2.000, mas conforme vai indo os níveis de excelência, melhor. Essa Bolsa Atleta vai subindo. Quem já ganhou pódio em Olimpíada ganha por volta de R$16.000, que eu acho que é um valor digno para a pessoa praticar esporte em alto rendimento. Então, e é curioso que a Bia, medalhista de ouro, o Chico que notou, né? Quando houve os cortes lá atrás, ela protestou firme, né, Chico? Sim, no governo Temer ainda. Tem imagem disso, do protesto dela? Tem. Vamos ver. Temos? Segurando uma... Contra contra essa MP aí, que MP, passava um 841. facão nas verbas
Não só do esporte, mas também do esporte. Então, a fotografia dela é de 2018, dizendo contra a MP 841, com o kimono. E agora ela é medalhista. Foi o movimento dos esportistas do Brasil, principalmente os que tinham chance de medalha, que o Temer vai lá e passa a faca. Naquelas horas que a imprensa toda elogia os cortes, estamos ali obedecendo... Estado mínimo, é isso? Estado mínimo e tal. A mesma imprensa que cobra uma melhor performance do Brasil nos jogos. Sim. Pô, decidam aí o que vocês querem. Quer cortar ou quer medalha? Pois é, mas o legal foi isso. A medalhista de ouro participou do protesto lá em 2018. E outro medalhista, que foi também um fator surpresa até certo ponto, o Caio Bonfim, medalhista de prata, né? Medalhista de prata na marcha atlética, ele falou sobre isso também. Ele deu uma entrevista e ele falou o seguinte, vamos colocar na tela aqui o que disse o Caio Bonfim. Comecei a marchar em 2007 e desde então faço parte do Bolsa Atleta. Não tem como falar da minha trajetória sem falar desse programa. É o que ajudou a investir no meu esporte. E olha, até 2005, 2007, não havia Bolsa Atleta no Brasil, assim em larga escala. Então, é um programa relativamente novo. O Brasil depois acelerou isso com vistas à Olimpíada de 2016, que foi aqui no Brasil. E nos governos de Temer e Bolsonaro houve cortes. E agora, em 2024, depois de 10 anos, Roberto, foi retomado. Os valores do Bolsa Atleta foram finalmente reajustados. Sim. Então, faz diferença. E ele está dizendo que fez diferença para ele e para não ficar só em governo federal. Também não é só... Ele disse, olha, que agradece também ao governo de Brasília, porque ele treina em Brasília. E falou, olha... O pessoal passou aí as imagens, o lugar que eu treino não é o lugar mais bonito do mundo, mas tem países que têm uma estrutura muito pior. Eu agradeço a estrutura que eu tenho e agradeço ao governo de Brasília, do Distrito Federal, por pagar passagens em várias qualificações. Ele contou com o apoio do governo de Brasília e com o Bolsa Atleta, que é federal. Então está aí colocado. Para você ter uma ideia, Rodrigo, Roberta, no primeiro governo Lula, quando cria o Bolsa Atleta, assim, não era um paraíso, a situação até precária para o esporte. O esporte brasileiro merecia muito mais. Mas você tinha 247 milhões em verbas por ano para atletas. Veio a queda da Dilma, o golpe, essa passa para 108 milhões. Fala de novo. Sai de 247 milhões ano no governo Lula, quando cria o Bolsa Atleta. É uma situação que é pouco. É pouco ainda. É pouco, é muito pouco. É muito pouco. Aí entra o Temer, depois do golpe, que retira a Dilma, dá aquela rasteira, já que estamos falando em esporte, dá aquela popular rasteira na Dilma, e aí já cai para 108. Bolsonaro praticamente zera, né? Vai para o buraco, acaba com o Ministério do Esporte e a coisa vai para... acaba praticamente. Então, a situação é essa. A gente não tinha o paraíso no governo Lula nem Dilma, mas depois a gente foi para quase nada. Quase nada. Quase nada. É isso aí. Fico só um pouco preocupada, já pensando em 2028, né? Porque o ciclo olímpico começa quando acabam as Olimpíadas, né? E é uma pena não termos a nossa ministra do esporte no comando da pasta. Assim, me entristece demais, porque seria, assim, olhar, realmente pensar no esporte de alto rendimento, não só no esporte de alto rendimento. Estou falando de Ana Moser, é claro. É alguém do ramo, né? Que entendesse de esporte, que pensasse com a cabeça de atleta, né? Era importantíssimo para acompanhar como é que estava indo, inclusive a Bolsa Atleta, para fiscalizar, para ter, não os fufucas da vida. Perdemos, né? E perdemos essa pasta. Temos a pasta, mas não temos a pessoa. Merecemos algo melhor do que os fufucas da vida. Já pensando no próximo ciclo olímpico. Bom, vai lá, Rodrigo. Vamos lá, vamos seguir acompanhando as Olimpíadas. Você acompanha muito o surf, que eu sei que você adora. E nós temos chance de algumas medalhas. Temos chances de pelo menos 2 medalhas. Pelo menos 2. Então vamos seguir acompanhando. Pode ser ouro, inclusive, né? Podem inclusive as duas podem ser. Seria um sonho. E temos o quadro de medalha de novo aqui. O pessoal da produção, a gente já mostrou. Aqui tá mais bonito agora o quadro de medalhas. O quadro de medalhas feito pelo nosso departamento de arte aqui. Então, vou até sair da frente aqui. Isso. Então, vou dar uma repassada de novo. O Brasil estava em 30º, com a medalha de ouro, foi para 19º. Como eu disse, Roberta e Chico, se ganhar uma segunda medalha de ouro, vai pular ali para 12º, mais ou menos, ficando próximo do pelotão dianteiro. Claro que China, França, que é o time da casa, e Estados Unidos é que estão na disputa. É provável que os Estados Unidos encostem e até passem a China com o andamento dos jogos, né? E vão ficar ali na disputa pelo segundo lugar, ao lado de China e França. É esse o quadro e o Brasil vai avançar um pouco, vai ficar ali entre 10º e 15º lugar.
é o que a gente espera. Atletismo vai começar, certamente os Estados Unidos vão subir bastante. Vão subir bastante, muitas medalhas. Vamos lá, gente, vamos falar aqui das notícias da América Latina, as notícias da política da Venezuela. Os Estados Unidos deram um contra-ataque muito rápido àquela iniciativa de Brasil, Colômbia e México, e ontem à noite reconheceram a vitória do candidato da oposição. Não é que os Estados Unidos disseram assim, a eleição não foi limpa. Eles foram mais adiante. Reconheceram a vitória de Edmundo González na eleição da Venezuela. O significado imediato disso? Bom, colocaram lenha na fogueira. Né, incendiaram um quadro que já era muito complicado. E no meu entendimento, com essa atitude, dão até mais discurso para o Maduro. Era mais complicado para o Maduro ter que enfrentar aliados históricos dizendo, Maduro, mostra as atas, Maduro. Cadê? Você tem as atas? Mostra. É muito mais fácil para ele ter os Estados Unidos reconhecendo a oposição e ele podendo dizer golpismo, oposição patrocinada pela Casa Branca. É o que vai dizer o Maduro e vai ganhar esse discurso de graça por parte dos Estados Unidos. Agora a análise que a gente tem que fazer. Por que os Estados Unidos tomaram essa atitude ontem? Porque o Brasil, a Colômbia e o México ocuparam esse espaço de mediação e avançaram demais. Publicaram um documento que a gente trouxe aqui ao vivo ontem, na conversa com a nossa entrevistada, em que diziam não à intervenção internacional na Venezuela e cobravam do Maduro, mais uma vez, mostre o resultado, urna por urna, sessão por sessão. Estava isso no documento, muito ponderado. Como é que os Estados Unidos veem isso e o que significa esse reconhecimento da oposição? Os Estados Unidos não aceitam a formação de um bloco político que assuma a liderança da América Latina. Não aceitam. Foi demais para a administração norte-americana assistir esse avanço do bloco Lula, Petro, López Obrador, Brasil, Colômbia e México. Foi demais para os Estados Unidos. Então, é uma análise assim, política pragmática. Não. Eles estão avançando e quem dá as cartas nas Américas somos nós na Casa Branca. Como assim? O México, o Brasil e a Colômbia publicam um documento e querem impor o ritmo deles? Não, não, não. Quem vai impor o ritmo é a Casa Branca, quem vai fazer o discurso central é a Casa Branca. É assim também que a gente pode entender, porque não é coincidência, né? A Casa Branca, os Estados Unidos vinham até numa postura assim, não tão dura contra a Venezuela. Estavam assim, entre aspas, moderados. Quando percebem que o espaço está sendo ocupado por outros, aí acabou. Poucas horas depois do documento de Colômbia, Brasil e México, os Estados Unidos partem e reconhecem o opositor, o Edmundo González, como vencedor da eleição. A Argentina, de Javier Milei, pegou carona. A Argentina, de Javier Milei, também reconheceu Edmundo González como vencedor da eleição na Venezuela. Eu queria deixar uma coisa clara aqui. É bem diferente você dizer assim, olha, há indícios de que pode ter havido alguma coisa errada aqui, o governo e as autoridades eleitorais têm que mostrar os documentos, nós cobramos, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, quem ganhou foi o Edmundo González. Porque, olha, se o Maduro até agora não mostrou, e o governo da Venezuela não mostrou documentos consistentes para embasar o reconhecimento da vitória de Maduro, de outro lado, muito menos, os Estados Unidos, lá de Washington, vão dizer quem é que ganhou a eleição na Venezuela. Com base no quê? Em atas que foram entregues pela oposição. É a mesma coisa que aqui no Brasil, o Bolsonaro saísse gritando, perdi a eleição, mas foi roubado. E aí, o governo dos Estados Unidos falasse assim, tá bom, então nós reconhecemos com base nas postagens que o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro apresentam no Twitter, está reconhecido, Bolsonaro ganhou a eleição. Não tem cabimento. Então, se nós temos que cobrar mais transparência do governo da Venezuela, de outro lado, não dá para aceitar que com base em atas, até o momento, privadas, sem nenhuma chancela oficial, sem nenhuma observação de atores independentes, os Estados Unidos declarem que o verdadeiro presidente agora é o Edmundo González. Temos imagens aqui. O Edmundo González não é tão conhecido. Seria bom até a gente colocar a fotografia dele aqui, a imagem, né, melhor falando, do Edmundo González. Está aqui, ó. Vai se criando um segundo Juan Guaidó. Quem era o Guaidó? Esse é o González.
que foi derrotado, segundo o CNE, pelo Maduro. O Juan Guaidó é aquele que se autoproclamou presidente e os Estados Unidos também reconheceram como presidente. Aqui o Guaidó. Ele disse, eu sou o presidente da Venezuela, autoproclamado. Os Estados Unidos reconheceram, outros países também reconheceram. Então, é uma tentativa de fazer do Edmundo Gonçalves um novo Guaidó. Guaidó 2.0. E quem é que está por trás dessa articulação? Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, que nessa imagem aparece exatamente ao lado de Edmundo Gonçalves. O Brasil segue a adotar um caminho intermediário. O Brasil manifestou estranheza com essa decisão dos Estados Unidos de reconhecer o Edmundo Gonçalves como presidente, porque até então o Biden vinha adotando uma posição de diálogo com Lula, fez um telefonema ao Lula, falou, olha, isso, vamos cobrar que eles mostrem as atas, vamos agir juntos, Lula e Biden. Mas a Casa Branca atropelou o jogo, disse assim, não, chega, não é mais Biden e Lula, agora é a Casa Branca sozinha. O Brasil segue na tentativa com a Colômbia e o México de evitar que a região se incendeie. Porque, gente, a Venezuela vai se transformando no palco de uma disputa que não é entre Edmundo Gonçalves e Nicolás Maduro. Não é entre a Maria Corina Machado e o Nicolás Maduro e o chavismo. Não é esquerda e direita aqui da América Latina. É o grande jogo geopolítico do planeta. De um lado, Maduro, Nicolás Maduro, com apoio de Rússia e China, que já reconheceram a vitória dele. Olha a situação, Venezuela, Maduro, reconhecido por Rússia e China, imediatamente. E de outro, Edmundo Gonçalves, reconhecido pelos Estados Unidos e pela Argentina de Javier Milei. Olha a situação. Então, é o palco de uma grande disputa geopolítica internacional. Nós queremos uma nova Ucrânia aqui na nossa fronteira? Porque o risco é a Venezuela virar uma Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração. É uma guerra entre o bloco Rússia-China e o bloco Estados Unidos-OTAN. Nós queremos uma outra guerra dessa aqui na América do Sul? Não interessa para nós. Não interessa ao Brasil, não interessa para ninguém. Guerra aqui na nossa fronteira. Vamos ficar de olho nisso. Nós vamos falar daqui a pouquinho com a Cristina Serra. Tem muita informação, Roberta. Tem inclusive manifestação já marcada pela oposição para esse fim de semana, como se fosse manifestação da vitória. Eles vão fazer a festa da vitória em Caracas. É assim que eles estão chamando. Então, vai dar muita confusão. E o objetivo, me parece, é incendiar a Venezuela, como incendiaram a Ucrânia no passado, naqueles episódios todos que a gente acompanhou em Kiev, na Praça Maidan, etc, etc. Vamos seguir acompanhando tudo isso. A Cristina Serra entra já ao vivo com a gente. Antes disso, já que estamos falando de América Latina, fazer um chamado aqui para a nossa comunidade. Olha, o Eduardo Moreira, como vários de nós, Chico, cansou de ouvir a frase, vai para Cuba, você quer defender, vai para Cuba, quer defender a esquerda. E o Eduardo Moreira foi para Cuba e, com a nossa equipe, com a grande equipe, produziu um documentário ouvindo personagens importantes, a Leida Guevara, o presidente cubano Canel e vários outros personagens lá de Cuba. Vai para Cuba, Eduardo, dia 13 de agosto, online gratuito, documentário produzido pelo ICL. Vai para Cuba, Eduardo, dia 13 de agosto, vai rodar aqui online gratuito às 20 horas, 8 horas da noite. Então, na outra semana, 13 de agosto. Mas você pode se inscrever desde agora para acompanhar pelo, aqui ó, está escrito aqui na nossa tela, icln2.com.br. Inscreva-se pelo link, vou repetir, icln2.com.br, dia 13 de agosto, vai para Cuba, Eduardo, dirigido pela Juliana Baroni. O documentário vai ter o Frei Beto também como um dos entrevistados. Roberta, fica o convite aqui para a nossa comunidade se inscrever e participar. É isso aí, icln2.com.br, online e gratuito, não perca. Vamos chamar a Cris Serra porque, como disse o Rodrigo, o impasse continua na Venezuela com novos ingredientes. Oi, Cris, boa noite para você. Opa, áudio. A Cris está sem o áudio. Cristina Serra sem o áudio. Será que você está mutada? Oi. Agora sim. Ah, que bom. Oi, Cris. Boa noite. Sextou, querida. Vamos falar sobre Venezuela? Porque tanto os Estados Unidos como a Argentina e Uruguai reconheceram a oposição como vencedora. Vamos dar uma olhadinha no que disse o secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, e aí a gente repercute com a Cris. Ele diz o seguinte, gente:
Dada a evidência esmagadora, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano que Edmundo González ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela. E aí, Cris, eu pergunto para você, que evidência esmagadora seria essa, hein, amiga? Também quero saber muito. Estou aqui esperando ansiosamente, né, que o Antony Blinken mostre que evidências são essas. O que a gente está vendo agora, né, na crise venezuelana, é uma mudança de patamar para um nível de gravidade dessa crise muito maior do que a gente viu até então. Porque quando os Estados Unidos entram e dizem, determinam, né? Olha, acabou a apuração, o candidato da oposição está eleito com o nosso apoio, né? Ele está estimulando que a direita, a extrema-direita venezuelana assumam, né? Tomem medidas, iniciativas que até agora não estavam claras no jogo, né? Aquela discussão, mostra a ata, não mostra a ata. Quando os Estados Unidos entram com esta determinação, com esta arrogância e dizem isso, ele está dando assim, apoio total à extrema-direita e à oposição ao Maduro. Isso pode redundar num conflito, né, numa escalada de conflito muito grande. Há pouco o Rodrigo estava falando nas guerras por procuração que os Estados Unidos fazem, e ele pode exatamente estar preparando, fomentando, né, uma reação, possivelmente até armada, da oposição ao Maduro, e aí a gente teria um cenário até de guerra civil. É isso que os Estados Unidos estão fazendo, né, que é o que eles sabem fazer, sobretudo, que eles acham que têm o direito de fazer, sobretudo aqui na América Latina. Então, é um momento delicadíssimo, né, eu até lembrei, quando vi na pauta esse assunto, né, tem um nome lindo de um livro do Gabriel Garcia Marques, O General em Seu Labirinto. A Venezuela está em seu labirinto, o Maduro está neste labirinto, e neste momento ninguém sabe qual é a saída. O Brasil, a Colômbia e o México têm feito um esforço enorme para tentar encontrar uma saída, respeitando a soberania venezuelana, e o que a gente vê agora simplesmente é esses três países, né, que são do mesmo campo político, próximo que seja, fazendo esse esforço diplomático, com legitimidade, os Estados Unidos simplesmente entram atropelando esse esforço. É isso que a gente está vendo. Teve até antes da fala do Blinken, anteontem, teve uma fala de um representante do Ministério da Defesa, leia-se Pentágono, né, que disse: acabou a nossa paciência. Como se os Estados Unidos tivessem que ter mais ou menos paciência com processos eleitorais, políticos e sociais de qualquer país aqui na América Latina. Eles acham que sim, né? Porque eles acham que mandam aqui. Essa mentalidade, ela me vem toda, aquela mentalidade da Guerra Fria. Por acaso eu estou estudando esse assunto para um trabalho e é a mesma mentalidade, né? Vamos intervir, vamos tirar do poder quem a gente não gosta, se for possível a gente dá golpe, né? É muito parecido isso que a gente está vendo. É um momento perigosíssimo, né? E por isso mesmo, México, Colômbia e Brasil precisam mais do que nunca estarem articulados, e o Maduro também precisa se apoiar nessa liderança regional. Ele tem o apoio da Rússia e da China, o Rodrigo explicou, a Venezuela está no meio desse jogo geopolítico, mas não basta o apoio da Rússia e da China. O Maduro, neste momento, precisa muito do apoio desses líderes latino-americanos que têm a compreensão da necessidade de respeitar a soberania da Venezuela. Roberta e Chico, a Cristina falou muito bem, subiu para um outro patamar a crise. Se de um lado a gente tem os Estados Unidos, não é que os Estados Unidos não reconhecem a vitória de Maduro, eles disseram que quem ganhou foi o outro. É diferente, tem uma diferença, eu acho que todo mundo compreende isso, né? Por enquanto estavam colocando em dúvida, agora falam, tá bom,
quem ganhou foi o outro, acabou. Então, na prática, é como se houvesse dois governos, um reconhecido pelos Estados Unidos e outro pelo sistema eleitoral, contestado, mas pelo sistema eleitoral, e por vários outros países. Eu queria só trazer se de um lado os Estados Unidos estão dobrando a aposta nesse sentido, de outro, eu vou até adiantar um pouquinho aqui, Roberta, o Comitê Eleitoral divulgou agora há pouco, no meio da tarde, uma atualização dos dados da eleição no domingo, declarando a vitória de Maduro. Subiu o número, vocês lembram que antes era 80% das urnas apuradas? Agora foi divulgado um resultado, Cristina e Chico, com 96,87% das urnas apuradas. Mas um detalhe, o comitê continua sem apresentar as atas, sessão por sessão, que embasariam esses números. E aí a gente tem os seguintes resultados. Eu vou trazer aqui, a gente tem aqui na tela para colocar, e depois o Chico, a Cristina, a Roberta também comentam. Olha só, por esse resultado agora, com 96,87% das urnas, o Nicolás Maduro teria subido mais um pouquinho, 51,95% dos votos, 6.408.000 votos, e o Edmundo Gonçalves, 43,18%, com 5.326.000 votos. Está aí na tela, quem estiver só nos ouvindo, se quiser dar uma olhada nos números, mas são números contestados e o Comitê Eleitoral, o CNE, continua sem mostrar os dados desagregados, como a gente diz, que é a sessão por sessão, Chico. Exatamente, não tem o que Brasil, Colômbia e México pedem no momento, como mediadores mediadores da América Latina, mediadores do continente, mediadores que seriam mais legítimos politicamente. Eles piram até agora, não tem nada disso, né? Eu vi a entrevista do Celso Amorim ao Kennedy Alencar na Rede TV. O Celso Amorim mostra-se descontente também com o Maduro. Há uma certa decepção com o Maduro, porque o Brasil sempre foi aliado histórico da Venezuela. A Colômbia também com boa vontade, o México, idem. Mas o Maduro também não está ajudando. É verdade. A gente tem aspas do Celso Amorim, a gente pode botar na tela? O Celso Amorim é desapontado, porque não foi atendido também, não é? E teve o seu papel de mediador enfraquecido, se ele não é atendido. Os Estados Unidos vêm e atropelam de novo, que é o normal. O que estava completamente numa situação inteiramente anormal, e a gente estava até assustado ontem aqui. Gente, cadê os Estados Unidos que ainda não decretaram o novo Guaidó? O novo Guaidó. Porque é o normal. E estavam demorando, eu acho que por conta dessa conversa do Lula e o Biden. Mas o Maduro não ajudou ninguém nessa parada, né? Big stick, né, Roberta, como eles usam lá, assim, historicamente, a política do porrete, do big stick. A gente sabe que há uma guerra, a gente sabe que Rússia e China já decretaram também vencedores o Maduro, há essa divisão no mundo. Mas, gente, o Maduro não apresenta nada. Tá demais, Roberta. Nada. Edmundo Gonçalves é o novo Guaidó, né? Ficou bem claro aí com esse posicionamento dos estadunidenses, né, Cris? O Chico trouxe esse ponto que é muito importante, né, da decepção do Amorim, e, de fato, o Maduro, o mínimo que está se pedindo a ele é transparência com a divulgação dos resultados do processo eleitoral. E, ao não apresentar claramente esses resultados, de fato, isso afeta a credibilidade e até mesmo a legitimidade do processo eleitoral. Esse é um ponto. E tem um outro ponto que deixa o Maduro também numa situação muito difícil perante os países aliados, como os tradicionalmente aliados, como Brasil, Colômbia, México, que é a repressão que começou na Venezuela, né? A repressão muito dura, a dificuldade de jornalistas estrangeiros que estão lá, aqui da América Latina, inclusive, né? Vários países latino-americanos mandaram suas equipes para lá para cobrir eleição, não estão conseguindo trabalhar direito. A repressão está num grau de intensidade que não se justifica, mesmo entendendo todo o contexto, o assédio dos Estados Unidos e tudo mais.
E isso, o Maduro cria uma dificuldade muito grande justamente para a atuação desses países que querem mediar essa crise. Cristina, eu acho que a Roberta queria passar a frase do Celso Amorim. Eu queria ler, já que o Chico levantou essa boa. entrevista, eu queria trazer aspas do Celso Amorim sobre esse posicionamento, né, dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, olha, acho que as interferências extra-regionais, quando eu digo extra-regionais, eu incluo o hemisfério. Acho que isso, eleições na Venezuela, é uma coisa latino-americana, que os latino-americanos têm que resolver. Agora, curioso que ele coloca, eu incluo o hemisfério. Eu acho que foi uma forma. Ele não quis botar ali hemisfério norte, né? Acho que não foi quis ali falar cauteloso. diretamente do Biden, né? Porque a relação é boa no momento e tal. Acho que a hora que ele fala hemisfério, ele está se dirigindo aos Estados Unidos. Mas a hora que ele fala hemisfério, é como se ele estivesse dizendo, bom, do hemisfério norte, se vier também interferência da Rússia, nós também não queremos. Não queremos nem de um lado nem de outro. Mas é claro que o recado, no meu entendimento... Ficou claro, né? O recado é para os Estados Unidos, né, nesse caso aí. E a Cristina estava falando da tensão, do nível de tensionamento, e o Maduro fez mais declarações em relação a esse tema, Cristina. Olha só, a situação segue tensa. O Maduro disse que vai colocar mais de 1.000 presos de protestos, pessoas que estavam em protestos, em presídios de segurança máxima. E, de outro lado, a oposição chamou novos protestos para amanhã. Então, você veja só, olha o que disse o Maduro sobre as prisões. Temos mais de 1.200 capturados, procuramos mais de 1.000, vamos pegar todinhos, porque eles foram treinados nos Estados Unidos, no Texas, na Colômbia, no Peru e no Chile. Fala de Nicolás Maduro. Então, aumenta o tensionamento, ainda mais se a gente lembrar, Roberta, que amanhã vai ter manifestação convocada pela Maria Corina Machado e pela oposição, segundo eles, para comemorar a vitória, agora oficializada, entre aspas, pelos Estados Unidos. Pela Justiça Eleitoral da Casa Branca. Da Casa Branca. Pela vontade dos estadunidenses, né? Não dos venezuelanos, que fique bem claro. E olha, teve também uma reação aí do ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Ele diz o seguinte, Cris... A Venezuela rejeita as graves e, mais ainda, ridículas declarações atribuídas ao secretário do Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nas quais pretende assumir o papel de poder eleitoral venezuelano, demonstrando que o governo dos Estados Unidos está à frente do golpe de Estado que se pretende fazer contra a Venezuela. O retorno veio, Cris. Pois é, o que a gente está vendo nesse momento é uma aposta na insensatez dos dois lados, né? Digamos assim. Você tem os Estados Unidos, né, inflamando, soprando, né, a brasa, né, jogando gasolina na fogueira, isso que os Estados Unidos estão fazendo. E, por outro lado, o Nicolás Maduro achando que vai resolver essa crise com base na repressão. Não vai resolver. Né? Então, o que a gente está vendo eu vou usar aquela expressão famosa, é a marcha da insensatez. Quem poderia trazer, né, alguma sensatez para esse quadro que parece estar saindo do controle eram justamente os países amigos, mediadores, que estavam tentando resolver esse impasse. Não conseguiram, esse papel parece que está esvaziado, e acho difícil, vejo neste momento, pode ser que amanhã a coisa mude, né? Pode ser que alguém saia aí no bastidor com alguma solução mágica, mas neste momento eu não estou vendo nem mesmo Brasil, Colômbia e México, com toda a sua capacidade de formulação diplomática, de sair de crises, de resolver impasses, não estou vendo isto neste momento. Pelo contrário, eu acho que nós estamos caminhando para o imprevisível. E olha, o nosso colega e comentarista aqui do ICL Notícias, o cientista político Juliano Medeiros, também postou, né? Eu quero trazer esse post para a gente conversar um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, olha, fui observador eleitoral na Venezuela, Bolívia e Equador. Acompanhei outros processos eleitorais pelo mundo e nunca testei qualquer irregularidade. Mas nessas eleições, é preciso admitir que os órgãos eleitorais na Venezuela não conseguiram até aqui dar segurança aos resultados. Bom, o governo de Maduro tinha 72 horas, né, para apresentar as atas. Hoje é sexta-feira, venceria hoje e não temos nada.
Na verdade, vencia E a pergunta... quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira, 72 horas. Fiz a conta errada, né? Jornalista não pode fazer conta. Mas, enfim, Cris, as atas não apareceram. E, assim, elas resolveriam parte dessa questão, né? Eu acho que a questão dos países que estão em cima do muro e que ainda não declararam, nem que apoiam e nem que não apoiam, que também não declararam a vitória, né, da oposição, mas, de certa forma, resolveria essa transparência em relação aos números. Porque, assim, o fundamental é a gente saber qual é a vontade do povo venezuelano. Nada mais quem importa. ganhou mesmo, de fato, né? Nada mais importa. E o Maduro demora, inclusive, a esse resultado de hoje, deixa para dar depois da Casa Branca decretar o resultado. Até nisso ele bobeia, né? Sim, porque os 96%, hoje ele deu esse resultado com 96%. E aí vem depois, parece uma resposta à crítica do... Eu tenho algum dado oficial, né, mas sem ata. É muito frágil. É muito papo, é muito... né? Ô, Chico, só para lembrar que o Juliano Medeiros, a gente mostrou aqui a postagem dele, comentarista aqui do ICL, já foi presidente do PSOL. Portanto, estamos falando de alguém que tem uma linha política bastante declarada e tal. Então, é alguém da esquerda brasileira levantando dúvida. Ele não está claro. Nada parecido com o que estão fazendo nos Estados Unidos e a Argentina, mas colocando em dúvida, né? Ô, Cris, e tem também você pega, não é só o Juliano, você tem o Tasso Genro, você tem a Marina Silva, você tem o Reginaldo Lopes, vice-líder do PT, você começa a ter pela primeira vez, é inédito isso, um racha na esquerda brasileira em relação ao Maduro. Sim. Uma desconfiança. As palavras do Celso Amorim também não são de confiança total. Então, você tem pela primeira vez um racha na esquerda em relação a esse assunto. É muito significativo. Você tem, inclusive, o Lula meio fugindo de um telefonema do Maduro. Então, porque o Lula quer resolver em bloco, com Colômbia e com o México, e não isoladamente. Não o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer resolver junto com o México e Colômbia, que é o acertado pela diplomacia. Sim. Sim, então, sim, e sobretudo... Vai lá, Cris. E sobretudo, desculpa, Brasil e Colômbia têm uma questão muito concreta no meio dessa crise toda, que é a fronteira com a Venezuela. Então, se a Venezuela realmente entrar numa situação de conflito muito mais profundo do que a gente está vendo, que é o que o cenário atual indica, as nossas fronteiras e as fronteiras colombianas serão invadidas por milhões de venezuelanos que vão fugir desesperadamente de uma situação, seja de guerra, seja de conflito armado ou não, mas de pobreza, de miséria. O país já vive uma situação de pobreza e de miséria, né? Já é um inferno de dificuldades, né, viver na Venezuela. E se isso se agravar, as pessoas vão embora, vão fugir, porque ninguém aguenta. A maioria, quer dizer, a Colômbia é o país que mais recebeu refugiados venezuelanos, acho que o Brasil é o segundo país. Então, são dois países que têm um interesse concreto nisso. Agora, muito rapidamente, só voltando para a questão das atas, que a Roberta estava comentando, o próprio Celso Amorim tinha dado como referência a investigação, enfim, o relatório do Center Carter. O Center Carter, que tem origem norte-americana, mas é respeitadíssimo no mundo inteiro, já acompanhou processos eleitorais no mundo inteiro, inclusive na Venezuela, onde já referendou resultados eleitorais na Venezuela na época do Chávez e do Maduro. Sim. Desta vez, questiona, né? Então, assim, há, de fato, questionamentos muito sérios sobre a credibilidade do processo eleitoral. E o Maduro deveria estar minimamente sensível a essa questão, porque, se não estiver, ele corre o risco de um isolamento regional. A gente sabe, já falamos aqui, ele pode ter apoio da Rússia e da China. Não resolve a vida dele. Ele precisa ter apoio regional. E, por fim, Roberta, talvez sim, se ele apresentasse as atas, talvez resolvesse a questão. Aí já não sei também, porque me parece também... Aí eu estou aqui, não estou tomando partido nem lado, porque é uma situação tão complexa que é difícil. Mas agora, diante dessa postura dos Estados Unidos, sim, eu tenho lado com relação a isso. A gente não pode tolerar uma intervenção desse tipo. Mas só na questão ainda das atas, talvez sim, se ele apresentasse as atas,
acalmasse a situação, resolvesse o impasse. Por outro lado, será que resolveria? Será que a extrema-direita venezuelana aceitaria esse resultado? Eu estou só trazendo aqui perguntas, porque eu acho que o nosso papel aqui de jornalistas, diante de um quadro tão complexo, é fazer pergunta do que trazer certezas, sabe? É um quadro muito complexo em que a gente tem que procurar ver com profundidade tudo que está acontecendo. Mas certamente, Cris, é muito complexo. A gente está falando de apresentação de atas e aí a gente pode entrar numa outra camada que seria a veracidade das atas. Né? Certamente. Certamente entraríamos nessa outra camada. É inevitável, também, né, ter esse exatamente, mas assim, poderíamos partir do apresente as atas, pelo menos, né? E olha, deixa eu trazer um pouquinho a extrema-direita, porque a Venezuela, sim, tem mobilizado com força os extremistas. Olha essa. O deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou um vídeo fake. Olha que feio. Para criticar a posição do Brasil. O vídeo mostrava o encontro que aconteceu entre Celso Amorim e Maduro na terça-feira. Só que no vídeo do 03, Amorim e Maduro davam um abraço afetuoso no final do vídeo. Só que tem um detalhe, gente, hoje está mais fácil descobrir. Agências de checagem descobriram que 60% do vídeo foi produzido por inteligência artificial. Tá ficando cada vez mais difícil conseguir enrolar gente, viu? A gente tem que dar esse recadinho aí para os extremistas que adoram plantar fake news nas redes sociais. O Celso Amorim comentou sobre o vídeo dizendo o seguinte para o Globo: esse vídeo é totalmente manipulado e falso, nunca houve esse abraço de amores e afetos entre mim e o presidente Maduro. Estou estudando com meus assessores quais medidas são cabíveis. É a estratégia da extrema-direita, misturar realidade com mentira. Porque é o seguinte, o Amorim esteve na Venezuela? Esteve. Sim. Encontrou com o Maduro? Encontrou. Aí você faz um vídeo dos dois, você manipula o vídeo, e quando as pessoas dizem é mentira, a extrema-direita diz, não, eles se encontraram. Tem o vídeo. Tiveram junto, tem até vídeo. Só que aí... E daí até desmentir esse vídeo, meu irmão, né? Já foi. O estrago está feito, é isso que eles querem. Ele até vai, tem cara de pau de pedir desculpa. Ele quer fazer o estrago, o filho do Bolsonaro, ele quer fazer o estrago, ele é capaz até de pedir desculpa para tentar evitar um processo. Que a tática da extrema-direita é essa. Desculpa, eu postei um vídeo errado. Só que ele já fez o estrago. É essa a forma de agir deles. Vamos virar a pauta? Queria falar um pouquinho sobre as eleições estadunidenses com a Cris, porque Kamala Harris foi confirmada hoje como candidata democrata para enfrentar Donald Trump. O partido aprovou a indicação de Kamala, que conquistou a maioria dos delegados numa votação virtual. No Twitter, Kamala comemorou a vitória e compartilhou o link para doações para a campanha dela. Vamos dar uma olhadinha no print aqui. Ela diz o seguinte: estou honrada em ser a candidata democrata para a presidência dos Estados Unidos. Aceitarei oficialmente a nomeação na semana que vem. Essa campanha é sobre pessoas se unindo, movidas pelo amor pelo país, para lutar pelo melhor de quem nós somos. Cris Serra, pois é, agora oficialmente candidata, né, que vai confrontar aí Donald Trump. Espero que num debate próximo. Não, e só para complementar, a gente mostrou aqui ontem, Cristina, Chico, Roberta, os números das pesquisas eleitorais desta semana que já mostram a Kamala Harris na frente do Trump em vários estados, dos swing states, né, como Arizona, como Michigan, Wisconsin e outros. Que são os estados que uma hora vão para um lado, outra hora vão para o outro, e o Biden estava atrás nesses estados. E com a substituição da candidata, ela está ligeiramente à frente do Trump em vários desses estados, o que poderia garantir a vitória na somatória dos delegados, né, que nos Estados Unidos é o que decide a eleição, Chico. Então, a Kamala Harris é oficializada. Foi uma onda, realmente, a troca de candidato virou a pauta nos Estados Unidos. Virou até o atentado, né, o tiro no Trump, foi esvaziado o efeito disso, né? Você pega as casas de apostas, que não é nada científico, mas também afunilam pro derrota do Trump, assim. Começam a apontar esse caminho. Totalmente pró-Câmara, assim, é massacrante nas casas de aposta, então tudo indica que o Trump será derrotado. E aí, Cris, será que vai dar?
Ai, Chico, eu queria muito ter essa certeza aí que você manifestou, que tudo indica que o Trump vai ser derrotado. Eu acho que a Câmara tem uma batalha duríssima pela frente. Embora, claro, ela tenha começado muito bem, como vocês disseram aí, o atentado contra o Trump já ficou no passado. Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa observar é a máquina de arrecadação do Partido Democrata. Né? Em pouquíssimo tempo, eles conseguiram arrecadar uma fortuna que, em reais, dá algo próximo de 2 bilhões de reais. Gente, a gente acha que o dinheiro do fundo eleitoral, e de fato é uma fortuna, eu acho uma fortuna, né? Mas compara com o que esses dois grandes partidos dos Estados Unidos gastam numa campanha eleitoral. Ela, em uma semana, praticamente, né, sei lá, 10 dias, tinha uma parte já que tinha sido doada para o Biden, que ela herdou, mas, enfim, o pacote todo chega hoje, neste momento, a quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro arrecadado num tempo recorde. Isso é uma coisa. A outra coisa importante para definir a vitória da Kamala Harris nos estados pêndulo, nos swing states, como o Rodrigo lembrou há pouco, é a definição do vice dela. Sim. A figura dela conseguiu também unir o Partido Democrata muito rapidamente, né? O Biden sai de cena, indica a Kamala e vem assim, uma onda de apoios. O casal Obama, último a declarar, mas enfim, né? Foi uma onda realmente avassaladora. Mas ela precisa agora definir muito bem quem é o vice dela, e eu acho crucial que este vice esteja associado justamente ao eleitor desses estados pêndulos, né? E ao que tudo indica, né? Quer dizer, que o perfil que a gente vê e acompanha desses estados seria talvez uma inversão da chapa de 2020, que foi um homem branco, do mainstream, né, da tradicional política dos Estados Unidos como cabeça de chapa, e uma mulher negra com posições mais progressistas como vice. Agora, talvez ela faça uma inversão, sendo ela a cabeça de chapa com este perfil, né? Eu imagino que ela vá buscar um candidato a vice, né, que tem esse perfil mais tradicional, mais de acordo com a média do eleitor americano, sobretudo desses estados, visto como mais centrista, moderado, porque ela, incrivelmente, ela é vice do Biden, mas ainda assim os republicanos fazem a campanha contra ela, dizendo que ela é uma extremista de esquerda, uma radical, coisa que ela não é. Ela é, sim, uma mulher de posições progressistas em muitas questões, mas ela está bem longe de ser alguém de esquerda. Né? É que nos Estados Unidos esses termos a gente tem que relativizar quando a gente fala, né? Quando a gente compara Brasil e Estados Unidos. Mas, enfim, imagina, então, só para encerrar, que ela vá buscar um perfil mais moderado, que seja bem aceito para esse eleitor desses estados, que são os estados pêndulo, que são esses que ela tem que se preocupar. Ela não vai fazer campanha na Califórnia, ela é de lá, inclusive, mas que é um estado que vota há décadas com os democratas, um estado super progressista. Nova York é a mesma coisa. Ela não tem por que perder tempo com esses estados, né, em que os democratas estão consolidados, outros em que os republicanos também já são consolidados, né? Ela tem que ir para cima desses estados pêndulo. Então, se ela acertar a mão no vice, isso talvez faça, sim, uma diferença para ela, que consolide a trilha dela para a vitória. Eu sempre faço, porém, uma ressalva, tá? Acho que, independentemente de quem vença a eleição nos Estados Unidos, eu nunca me empolgo muito, porque eu sempre acho que os Estados Unidos são os Estados Unidos e seus interesses. Uhum. Agora, de fato, entre Kamala e Trump, não resta a menor dúvida, eu torço contra Trump. Então, eu espero mesmo, Chico, que você esteja certo e que tudo, em breve, indique que Trump será derrotado. Pois é. Tô contigo, Cris. Veremos. Tô contigo em relação à origem, né?
onde esse candidato tiver mais aderência, preferencialmente, né, nos estados pêndulo, e mais, eu acho que também não vai ser uma mulher, só para a gente fechar isso aí. Mulher já tem ela. Querida, obrigada, sextou para você, um ótimo final de semana, Cris, estava com saudades. Beijo. Obrigado. Eu também, Roberto, também. Sextou, gente. Sextou. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, querida, obrigado. Meninos, vamos falar sobre as eleições aqui no Brasil, né? Vamos voltar para a terra. Em paralelo, né? Porque vão acontecer em paralelo essa eleição dos Estados Unidos e em paralelo as nossas municipais aqui no Brasil, importantíssimas. Esse segundo semestre promete, muita coisa, fortes emoções. Tinha gente do chat cobrando, falem do Brasil, falem do Lula, falem da agenda do Lula. É agora. O cara estava no Ceará hoje, decidindo uma história importante do hidrogênio verde lá, que é nova energia, energia limpa, etc. Chegou a hora. O pedido da nossa comunidade é uma ordem. E vamos agora, tá? Porque uma série de pesquisas divulgadas pela Quest em julho mede o poder de influência de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais. E aí os dois parecem ter perdido força, principalmente entre os eleitores de São Paulo e Manaus. Além dessas duas capitais, a Quest fez um levantamento no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campo Grande. Vamos ver capital por capital a influência de Lula e Bolsonaro? Rodrigo, quer ir lá no nosso telão? Pode ser. Vamos Vou lá ver. no telão para a gente observar mais de perto aqui os números. São 5 capitais, pesquisa feita pela Quest, e aí em vermelho, influência de Lula, em azul, a influência de Bolsonaro. Você votaria num candidato desconhecido desde que apoiado por Lula ou por Bolsonaro? Essa foi a pergunta para o eleitor. Em Belo Horizonte, 23 votariam num candidato apoiado pelo Lula, mesmo sem conhecer, só porque o Lula apoia, 23%. E 31% votariam num candidato indicado pelo Bolsonaro. Vejamos então que em Belo Horizonte o Bolsonaro tem um capital político, segundo a Quest, maior que o de Lula. Em Campo Grande, 30% num candidato indicado pelo Lula. 34% num candidato indicado pelo Bolsonaro. Até me surpreende, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, praticamente um empate. Isso é muita novidade. Novidade. Porque o Lula, a tendência sempre está muito atrás no centro-oeste inteiro. Todo o centro-oeste. Isso é um avanço importante. Em Manaus, 34% votariam num candidato indicado pelo Bolsonaro, 25% num candidato indicado pelo Lula. Manaus, a capital que não recebeu oxigênio durante a pandemia, hein? É impressionante. Que viveu uma experiência, digamos assim, genocida. Genocida. Você retira ali aquela operação com o Pazuello e com a doutora Cloroquina, que estavam no Ministério, à frente do Ministério da Saúde, retiram o oxigênio praticamente dos hospitais, dos primeiros socorros em Manaus, e mesmo assim ele continua forte em Manaus. Tem força lá. Agora, Rio de Janeiro, 27% votariam num candidato indicado pelo Bolsonaro e 23% num candidato indicado pelo Lula. E São Paulo? São Paulo, das 5 capitais pesquisadas, eu vou até trocar de lado aqui, das 5 capitais pesquisadas pela Quest, é a única em que Lula tem um capital político, segundo a Quest, maior do que Bolsonaro. 29% votariam no nome indicado pelo Lula, 20% no nome indicado pelo Bolsonaro. Mas, além de tudo isso, Roberta, tem a segunda parte da pesquisa que acho que é importante a gente trazer, que é muita gente não quer votar nem em nome indicado pelo Bolsonaro, nem no nome indicado pelo Lula. Principalmente em São Paulo e Manaus. Vamos Exatamente, isso é que chama a atenção. Você não votaria num candidato indicado pelo Lula ou pelo Bolsonaro? Olha, em São Paulo, em junho, 53% não votariam. Em julho, 66%. Aumentou, portanto, o número de eleitores que falam, prefiro não votar no nome indicado pelo Lula. E pelo Bolsonaro, em São Paulo, 63% não votariam em junho e em julho 75%. Eu gostaria de ver outras pesquisas nessa mesma linha para saber se está consistente isso, que eu estou achando um salto assim brutal, sem uma explicação muito Porque você não teve fato novo algum, né? Pois é. Você nem teve algo contra o Bolsonaro, ele não foi preso ainda. Pois é. O Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, está demorando muito, não teve denúncia, não teve nada contra o Bolsonaro. Pois
Pois é, não é que eu esteja desconfiando da pesquisa, mas é importante a gente deixar na dúvida, deixar assim um ponto de interrogação. Vamos esperar, ver se isso aqui se consolida, né, Roberta? O próprio Felipe Nunes, da Quest, diz que não sabe o motivo desse aumento também. Então, eu acho que ter uma comparação seria de bom tom, até para a gente entender, para poder fazer um diagnóstico. Porque você mais pega, né? pega um dado que é sensível a São Paulo, o aumento na produção industrial. São Paulo é o grande parque industrial ainda do país. De quase 5%, que ali mexe mexeria no eleitorado pró-Lula, né, que é o governo Lula. E seria uma coisa positiva para o Lula. Não se manifesta aí também. Pois Você pega o índice de desemprego, que é o melhor desse 2010, também não está aí. Então é esquisito, é estranho. Assim, é um número que a gente pode até observar. A última pesquisa Quest mostrou que em São Paulo, por exemplo, também outra surpresa, Roberta, na última pesquisa Quest, cresceu o apoio ao Datena. Aí está em linha com isso aqui, porque seria um nome que não é nem Lula nem Bolsonaro, é o que a nossa redação aqui estava chamando de eleitores nem. É a turma que pode nem votar alinhado com o Lula, nem com o Bolsonaro. Eu tive numa conversa com pessoas assim que acompanham bem de perto a campanha, e a campanha eleitoral municipal foi projetada com a ideia de que seria um confronto lulismo-bolsonarismo. A polarização, né? A polarização. Mas conforme foi avançando, há sinais de que, dependendo da capital, ou na maioria delas até, não é bem isso que vai decidir sozinha a eleição. Até porque é uma eleição municipal. Então, os fatores locais vão influenciar demais, Roberta. Talvez os eleitores aí, a população esteja um pouco cansada também dessa polarização e procurando uma alternativa. Pode também, ser, né? pode ser, mas a campanha não começou, né? Você não sabe, por exemplo, a maioria dos eleitores não sabe que Boulos é ligado ao Lula, por exemplo. Assim como não sabe também que o Bolsonaro é quem manda na campanha do Ricardo Nunes, ao ponto de indicar o vice. Então, não se sabe muito disso ainda em São Paulo, porque não começou. E está tudo embolado aqui em São Paulo Sim, também, sim, né? sim. Então, Boulos, vamos Datena, tem jogo, né? Exatamente, Ricardo Nunes. No caso do Rio de Janeiro, para a gente não ficar só em São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, aí me parece que é uma eleição mais pautada nos temas locais. O Eduardo Paes é bem avaliado como um prefeito, já é a terceira vez, ele tem aquele jeito que ele dialoga com a população, desde a classe média, classe alta da Zona Sul, até o povão, Madureira, não sei o quê, é um cara que gosta de samba, dialoga e administra, parece razoavelmente bem a cidade. Então ali parece que está indo para um plebiscito. O Eduardo Paes merece ou não mais um mandato? É isso, não é tanto Lula e Bolsonaro que está em jogo. E você tem o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro quase ainda em risco se vai para o segundo turno, que está colado no Tarcísio do PSOL. Isso. Então, é uma situação complicada lá. Desaparece o candidato conhecido ou desconhecido, não existe bolsonarismo na eleição municipal no momento. Por enquanto, vamos ver se isso se mantém até a urna. Deixa eu trazer mais uma, porque eu quero saber se vocês acham que tem fundamento ou não, tá? Rapidamente. O PL decidiu acionar o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para retirar todas as mídias do último pronunciamento do presidente Lula. O partido de Jair Bolsonaro alega que Lula fez propaganda eleitoral extemporânea em cadeia nacional. Antes do PL, o PSDB já tinha também acionado o TSE para pedir a retirada do conteúdo do ar. No pronunciamento, Lula destacou as ações do governo e fez duras críticas à gestão anterior. Agora eu volto à minha pergunta. Tem fundamento, Chico? Tem fundamento, acredito? É o famoso sentiu. Galvão, oi Tino, sentiu. Porque o pronunciamento foi muito bem feito. E Lula parece assim que uma coisa é o partido ou o noticiário comentar algo a favor do Lula. Outra coisa é Lula falando sobre o governo Lula. Parece aquela velha história do meio é a mensagem. Lula é o meio e a mensagem dele mesmo. Foi um pronunciamento muito forte. Se não tivesse surtido efeito algum, o PL do Bolsonaro não estava desesperado querendo barrar na justiça. O PSDB é a mesma coisa. Então, alguém sentiu essa parada por aí. E eu faço só uma observação rápida, Roberta, que é curioso que no tempo das redes sociais e todo mundo falando, por que o PT, o Lula não sabe usar as redes sociais e tal? O Lula está conseguindo recuperar um pouco da popularidade dele, ele começou o ano em dificuldades, até pelo aumento de preço, alimentos e tal, e por outras questões, está conseguindo recuperar em parte a popularidade dele com métodos absolutamente tradicionais. Entrevista para a rádio, você lembra? Ele fez aquela girada por rádio no Ceará, em Goiás, no Nordeste, Sul, Sudeste. Rádio. Primeiro entrevista para rádios
fora dos grandes centros. Deu até uma entrevista também para a CBN do Grupo Globo em São Paulo, mas mais para rádios fora dos grandes centros. E, na sequência, um pronunciamento em rede nacional, coisa mais antiga. O Sarney fazia, lembra? Brasileiros e brasileiras. E tal. Boa. Lembra? Métodos antigos. Mas olha, parece que deram resultado. Então, isso mostra que tem as redes sociais, tem a disputa de rede, mas tem um imenso Brasil que continua acompanhando TV aberta, continua acompanhando o rádio. E o lulismo, as pesquisas mostram isso, o lulismo, o povo que vota no Lula ainda usa mais os meios tradicionais de comunicação e usa também as redes sociais. Tanto que a maior índice de aprovação do Lula é até 2 salários mínimos. Sim. É esse povo que ouve TV muito aberta, rádio ainda. TV aberta e rádio, é isso. Exatamente. A gente volta a falar da Venezuela, mas agora com Luiz Nassif, porque os Estados Unidos, como a gente já contou aqui, eles reconheceram, Edmundo Gonzalez como vencedor da eleição venezuelana. Oi, Nassif, boa noite para você. Conta pra gente até que ponto, essa decisão é uma interferência ilegítima dos estadunidenses, hein? Tá todo mundo de olho no petróleo, A gente sabe disso. Petróleo. Mas você vê que curioso, todo mundo cobrando da Venezuela. A Venezuela ainda está no prazo regimental aí de apresentar os mapas de votação. Todo mundo cobrando deles, de repente essa... Como é que chama? Corina? Lá, Maria Corina Machado. Maria Corina Machado. Ela apresenta um estudo estatístico feito por estatísticos isentos contratados por eles, lá em Miami, que atesta tal e tal coisa, todos os jornais dão como se não exigem os dados. Eles não apresentam os dados. Uhum. Eu estava agora entrevistando até um membro da Associação Brasileira dos Juízes pela Democracia que esteve na Venezuela. E o sistema lá é o seguinte, você tem a votação impressa e a parte eletrônica. Só que a votação impressa, que fica guardada na urna lá, ela está à disposição da oposição e da situação, das pessoas credenciadas lá. Então, basta fazer uma estatística, um levantamento estatístico, e nesse levantamento você constata aí se a mudança de resultado ou não. Agora, o que a Corina faz lá? Diz que pegou vários mapas lá, e esses mapas passou para estatísticos admiráveis, aí todo mundo aí... Gente, eu nunca vi tanto festival de asneira quanto o que está sendo dito aí sobre a posição do Lula. Sobre a Venezuela, a gente vai ver agora parece que agora que está entrando no ar aí os mapas aí, Mas, primeiro, você sabendo que a direita usa sempre esse expediente, sabendo que o Maduro tem seus problemas também lá. Mas então o que você faz? Faz o que o Brasil fez, aguarda o resultado. Agora, pelo que esse observador falou, a oposição tem plenas condições lá de conferir dados reais. Mas o que ela fez? Ela disse que apresentou mapas aí, não mostrou os mapas, e daí foi feito um trabalho estatístico comprovando que teve 70% de votos para o candidato dela. Daí você tem a apresentação lá no tribunal lá eleitoral, esse candidato não aparece lá. Ou seja, aparentemente, você tem aquele jogo tradicional aí de você usar a eleição como forma de desestabilização. O Bolsonaro fez isso aqui em 2022. Em 2018, ele até ameaçou. Eu ganhei, mas poderia ter sido por mais. O Aécio fez isso, o Trump fez isso. Então, é um jogo da ultradireita ou da malandragem, mais uma vez, agora a posição brasileira mostrou a correção. Eu publiquei um artigo ontem lá com recortes aí dos 10 colunistas, todos usando o mesmo bordão para descer o cacete no Lula. Mesmo bordão. Desce o cacete no Lula, porque o Lula falou tal coisa, falou tal outra coisa aí. De repente começa a explodir aqui. O Biden procura Lula, aí vendo que o Lula é o mediador. O México procura Lula. O Milei, a diplomacia argentina, o Milei não digo, manda um agradecimento ao Brasil, porque pediu para o Brasil representar os argentinos. E daí os nossos amigos pararam. Uma colunista conhecida do Globo, que veio com essa mesma cantilena, falou, não, o que uniu o Lula uniu o Lula e o Milei foi a radicalização do Maduro. E não, gente, o que uniu
É aquele negócio do bebê sem pai, né? Apareceu um bebê no meio lá, como é que ele apareceu? Não, porque o cara é radical. Não, a diplomacia brasileira sempre atuou como mediadora. Sempre atuou como mediadora, né? Agora vamos ver, agora vão aparecer aí. Mas vocês estão falando do Lula, o Lula está acordando, viu? Uhum. Eu participei até da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o discurso que ele fez lá é discurso de gente grande, viu? Ô, Nassif. Porque o grande problema que a gente vinha criticando no Lula é que o Ministério eles estão nesse processo de reconstrução e está desconjuntado. Você não tem um plano diretor assim que junte as forças, né? E ele encomendou ao pessoal da 5ª Conferência. A 4ª foi em 2010, vem só. E agora eles tiraram diagnósticos aí sobre todos os temas relevantes de transição, parte social, inteligência artificial, né? Uhum. E agora vão montar um grupo para definir as ações e metas que ele pediu. Ele pediu, eu quero que vocês definam as ações e metas. E o entusiasmo dele lembrou o Lula de 2008 e 2010, viu? É que a imprensa, no dia seguinte, para mim, foi o momento mais relevante do governo Lula até agora. Porque agora você começa a ver o esboço de um plano de desenvolvimento consistente. Uhum. Mas a imprensa, manchete, que o Lula defende a eleição na Venezuela. Meu Deus, você ser legalista no Brasil... O legalismo só funciona quando o lado que você quer vence, né? Agora, é inacreditável. Ô, Nassif, você acha que há um risco? Os Estados Unidos claramente atropelaram, né? Porque Brasil, Colômbia e México tinham apresentado um documento ontem, no final da tarde, cobrando, inclusive, a Venezuela a apresentação de dados mais claros, mais transparentes, mas rechaçando qualquer tipo de interferência internacional. E é um bloco, formaram um bloco, né? Brasil, Colômbia e México. Brasil, Colômbia e México. Ninguém fala isoladamente, não só fala o bloco. E 3 países, as 3 economias maiores e mais arrumadas hoje, governadas por presidentes de centro-esquerda. Parece que os Estados Unidos resolveram reagir e atropelar. Acho que não gostaram de ver a América Latina criando um bloco novo que talvez substitua aquele bloco do começo do século, quando tinha lá o Néstor Kirchner, Chaves, Lula, que era um bloco mais de uma esquerda até acho que mais combativa ou mais esquerda. Agora é mais uma esquerda moderada. Mas os Estados Unidos parece que não aceitaram, né, Nassif, a criação desse bloco e agiram muito rápido. É coincidência? Foi no mesmo dia, algumas horas depois, que vem a decisão do Blinken. Reconheço Edmundo Gonçalves como presidente. Isso pode gerar uma crise e aumentar, né? Botar lenha na fogueira, não? Não, é a prova maior de que a diplomacia Lula/Celso Amorim sempre foi uma diplomacia altiva aqui. Olha, lá atrás eu conversava com algumas fontes brasileiras que tinham acesso ao Departamento de Estado. Eu tive aqui um café da manhã com o Otto Reich, que era o cara que articulou aquele golpe contra o Chaves, lá usando a imprensa venezuelana, que é totalmente contra o Chaves, era contra o Chaves e é contra Maduro. E ele tinha vindo para cá como lobista já tinha saído do Departamento de Estado, como lobista de ex-presidentes americanos aí para explorar o etanol aqui. Mas o que eles falavam, poxa, mas o Lula é muito teimoso, a gente queria que o Brasil fosse o grande representante dos Estados Unidos aqui, mas ele quer vida independente, como o Juscelino fez também, né? É uma questão de altivez aqui, mas o sentimento de vira-latice brasileiro é inacreditável. Uhum. E cá para nós, o padrão de superficialidade das análises da mídia aí está cada dia piores. A gente fala em rede social, eles não levantam um argumento. Cada fato tem que ter uma explicação que tem que ser padronizada. O Lula disse que as eleições foram normais. Foram normais. Logo ele está defendendo o Maduro. Meu Deus do céu, gente. Vai lá, Chico. Uma complexidade. Não, eu acho que o perigo, é o que o Rodrigo colocou aqui, é que esse nosso vizinho vire um campo de desastre internacional. Uma confrontação. Com China, Rússia, Estados Unidos do outro lado e a gente na fronteira, Roraima, é aqui. Pra caramba, é aqui, né? A gente não está falando, Roberto, de lá na Ucrânia, lá... Não, é ali. Aqui em Roraima. Onde já chegaram, né, cerca de 6 mil venezuelanos, que só dessa crise para cá chegaram outros 500, de domingo para cá, nessa nova confusão. Então, é um perigo no Brasil. Tem um ponto relevante aí no governo Bolsonaro. Quando deu aquele problema Venezuela e Guianas, o governo Bolsonaro autorizou a entrada de marinhos americanos na época lá, sem visto de entrada.
Ele apostava na confusão, né? Apostava na confusão total. Então agora é um jogo, porque tem essa discussão, não, porque o Maduro é bom, o Maduro não é bom, mas tem um jogo muito mais relevante aí, que é o seguinte: o que significa para a geopolítica brasileira, para a democracia na América Latina, o Milei ou o cara de extrema-direita? O cara de extrema-direita desestabiliza. Ele monta uma linha com o Milei, vai boicotar essa integração brasileira da América Latina com a China. Está vindo aí a rota da China, está vindo aí a ligação com o Pacífico. Você tem um conjunto de oportunidades abertas pela China aí, que tem que ser aproveitadas pela América Latina, e se quiser negociar com os Estados Unidos, que os Estados Unidos apresentam uma oferta melhor. Mas então a manutenção, a entrada da ultradireita lá atrapalha isso. Então, quando você olha a geopolítica, não dá. O Maduro é ditador, Maduro não é ditador, Maduro é corrupto, não é corrupto. Gente, isso aí, cada país tem a sua autonomia lá. Pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se o cara é aliado, ele pode matar repórter lá na Inglaterra, lá, que ele é democrata, Arábia Saudita. Então, digamos, o que interessa nessa discussão é o seguinte: para o projeto brasileiro, para a integração, não integração, mas para a ampliação da parceria com a China, tudo, o que é para ampliação da influência na América Latina? O que é mais relevante lá? Ter um Maduro com todos os seus defeitos e tudo, ou ter essa ultradireita? Mas a discussão não, o Maduro é ditador e o Lula defende ditador, aquele papo furado. Gente, o Lula tem um monte de defeito aí, mas tem algo que ele nunca abriu mão, foi do espírito democrático, até o limite da ingenuidade. O Lula hoje é uma referência mundial de paz e de democracia, até o limite da ingenuidade, repito. Aliás, eu estava vendo aqui uma nota aí que saiu nos jornais aí, que ele indicou agora para o TRF3 desembargadores aí, amigos da Janja ou amigos dele, finalmente entendeu o que é a lógica do poder, né? Ô Nassif, agora colocando aí também, você falou da geopolítica, da integração com a China, que também é economia, né? Estamos falando de geopolítica e estamos falando de economia. E pensando também no petróleo, né? Vamos falar do petróleo aí também. Tem a disputa pelo petróleo, a Venezuela tem uma das maiores reservas do planeta. Os Estados Unidos já manifestaram algumas vezes que estão de olho nessas reservas, e quando estourou a guerra ou aumentaram as instabilidades no Oriente Médio e também as crises com a Rússia, com a Ucrânia, os Estados Unidos, que estavam totalmente rompidos com a Venezuela, voltaram a negociar petróleo. Ficou mais importante ainda a Venezuela. Ficou mais importante ainda. Mas, assim, seria ruim você ter... Olha, nós estamos à beira do agravamento da crise no Irã, que é outro grande produtor de petróleo. Pode incendiar todo o Oriente Médio. E aí você vai abrir uma crise também na Venezuela, que é uma fonte muito mais próxima aqui para a América do Norte. Os Estados Unidos vão apostar numa desestabilização completa. Isso pode gerar uma crise. Olha, o preço do petróleo para onde pode ir, se estourar a crise no Irã e na Venezuela ao mesmo tempo, não, Nassif? Mas o Biden tem aquele Blinken lá, que é o cara da guerra lá, que é um horror, né? É um horror. Esse sujeito, ele assessorava o Biden quando ele era senador, sempre foi um belicista, mas não um belicista porque tem instinto sanguinário primário, que nem o Bolsonaro. Ele é negócio. Ele, 2 meses antes dele assumir o Departamento de Estado lá, ele montou um fundo para investimento na indústria bélica. E é esse cara que veio aí para falar negócio da Venezuela. Mas é aquele negócio, os Estados Unidos têm 2 grandes diplomacias aí que não tem jeito. Muda presidente, sai presidente, que é do petróleo e a indústria bélica, né? Aí não tem jeito. Você pega o Obama quando entrou, o Obama, finalmente, um liberal, um democrata, um cara de centro-esquerda. É enquadrado. Você lembra quando ele pegou o Lula e deu aquele abraço lá na... Ele é o Esse cara. É o homem. Esse é o cara. Porque ele percebeu que o Lula lá conseguiu, com todas as restrições lá, avanços que ele não conseguiu nos Estados Unidos. A não ser o Obamacare lá, que foi uma iniciativa boa lá, né? Mas agora tem uma coisa interessante, porque os Estados Unidos eles estão numa situação econômica melhor do que nos últimos anos. A percepção é outra. Eu estive em Brasília, andei conversando lá com alguns setores. O Bolsonaro ia na CNI, Confederação Nacional de Indústria. A única coisa que ele falou lá foi sobre a potência do agronegócio. E os industriais batendo palma para o Bolsonaro. O Lula, o que já deu lá...
A visão brasileira é um país muito... Esse nosso país aqui, ele é ótimo do primeiro andar para baixo, mas para cima é muito ruim, viu? É muito ruim, muito complicado, viu, Roberta? Ô, Nassif, deixa eu aproveitar você aqui, porque o dólar hoje bateu 7,78 e não teve nenhuma fala hoje do presidente Lula. Queria saber o que realmente está por trás dessa elevação. Conta pra gente. Você tem dois motivos aí. Um é que os Estados Unidos apresentaram dados da economia não muito bons, o que significa que eles vão reduzir os juros. Mas quando eles reduzem os juros, aumenta a cotação do título público americano. Como que é a cotação do título público americano? Se a taxa é 4%, você tem um valor no final, no resgate. Então, o valor que é negociado hoje, ele tem que corresponder a esses 4%. Então, se a taxa de juros cai, o valor aumenta. Então, o que houve foi uma movimentação de capitais indo para os Estados Unidos para esse movimento especulativo em torno aí dos títulos americanos. E o segundo ponto é o fator Roberto Campos Neto. Por que ficou estabilizado aqui quando o Campos Neto tirou férias e foi para Miami? Porque o Banco Central pôde atuar no mercado de derivativos e se contrapor aos especuladores. Quando ele volta, ele amarra o Banco Central. Gente, é o presidente do Banco Central mais irresponsável da história do banco. Eu já estudei muito isso, escrevi sobre o pessoal que trabalhava na Sumoc lá atrás, os presidentes de Banco Central no tempo do Delfim. Não tem nada que se assemelhe ao Roberto Campos Neto. É inacreditável a irresponsabilidade dele ligado à política, né? Vale lembrar que o dólar... Vai lá, Nassif. Só queria fechar dizendo que o dólar fechou a 5,709. É isso, né? Não fala em 7 não, porque a gente morre de susto. Porque você falou 7, não, é o 7 depois da vírgula, né? Não, pelo amor de Deus. Não sobre isso. Já tá bom o suficiente, já né? Tá alto, será que volta a 5 algum dia? Tá bom, é o que a gente quer, né? Será que algum dia vai voltar a 5? A questão é a taxa de juros aí que... Ele volta, né? Mas por quê? Porque com essa taxa de juros, gente, o pessoal pega dinheiro lá fora, ele pega um empréstimo e paga 4% ao ano. Vem aqui, aplica na Selic a 12,5% ao ano. 10,5%. Daí ele aplica, e à medida que o dólar vai entrando, o real vai se valorizando, porque muito dólar aprecia o real. Então, na hora que esse dinheiro vai sair, ele consegue comprar muito mais dólares. Então, é um ganho... Alguém falou aí, é o bife a cavalo em que o Brasil entra como bife e eles entram como ovo. Né? É complicado. É ganhar dinheiro sem sair do sofá, para quem tem dinheiro, no caso. Né? Luiz Nassif, obrigada. Um ótimo final de semana para você. Sextou. Obrigado, Nassif. Para vocês também, gente. Abração aí. Valeu, meu caro. Obrigado. O programa já está quase acabando, mas eu tenho um recado, viu? Porque a Gabi Varela, nossa querida Gabi, está numa mesa, né, em um evento super legal aqui em São Paulo. É a Flipei, que acontece no Centro Cultural Central 1926. E não é só ela que está lá não, tá? A Heloísa Vilela e o Lindener Pareto também estão por lá. E aí eu vou perguntar aqui para a mesa, para o nosso escritor aqui. Opa! Chico Sá também está caindo lá na Flipei, Flipei? que é Festa Literária Pirata de Editoras Independentes. Ela era realizada em Paraty, junto com a Flip, e agora veio para São Paulo para facilitar. Muita gente não conseguia ir até Paraty para participar da Flipei, né? Então tá lá. Temos a Érica Hilton, vai participar até domingo. O KLG vai fazer um baile hoje à noite. Caramba. Então, é coisa fina. O Renato Freitas, nosso amigo, vai estar lá também. Então, é um evento importantíssimo do nosso campo, ali do mundo de quem pensa mais à esquerda. Vamos avisar, porque pode algum bolsonarista chegar lá, não vai ser muito bem recebido. Melhor não, hein? O povo é da paz, mas é melhor não ir, porque o assunto é outro. Então, é muito interessante. Que bom que o ICL está lá por dentro da história. Vamos dar uma passadinha lá na Flipei, Rodrigo? Vou dar uma passada. Aí agora, eu tava dando uma passada no Bexiga aí, na central do Bexiga, ali pertinho. Praça da Bandeira, número 137, na Bela Vista, aqui em São Paulo, região central de São Paulo. Não, facílimo, pertíssimo. Fácil de chegar. Então, as editoras independentes e muitos debates sobre política, literatura, ciência política. Lindener está lá, Heloísa Vilela está lá e também
Gabi Varela. Aliás, por isso que ela não está aqui hoje. Por isso que ela não está aqui hoje. Eu estou aqui às segundas, mas às sextas-feiras é o dia da Gabi. Olha, belo programa para quem vai ficar em São Paulo, recomendo muitíssimo. Flipei. Boa. Olha, você já deu o recado no começo do programa, mas eu vou reforçar, né? Porque Eduardo Moreira já perdeu as contas de quantas vezes ele já ouviu. Vai pra Cuba, Eduardo. Você também já deve ter ouvido muito, né, Chico? Eu já ouvi centenas de vezes. Eu fui. Volta pra Bahia, comunista. Era o que mais me diziam. A Bahia? E eu doido pra ir pra Bahia. Oh, me chama que eu vou. Eu fui. Você foi pra Cuba já? Foi 2 vezes. Foi. Já Algum problema em Cuba? Eu fui a trabalho, foi muito rápido, né? Eu quero voltar com mais tempo e tal. É o melhor arroz e feijão preto da minha vida eu comi em Cuba. Nunca vou esquecer. Muito Música bacana. incrível, maravilhosa. E o melhor morrito para quem gosta e a receita original, diga-se de passagem. Olha, então vamos convidar toda a nossa comunidade para o lançamento do documentário Vai pra Cuba, Eduardo. Vai ser um evento online gratuito que acontece no dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Agora, você precisa garantir o seu ingresso. Corre no icln2.com.br, icln2.com.br. Esse documentário eu ainda não vi, não sei se alguém já conseguiu. Não, ainda não. Só o trailer. Curioso. Só o trailer que a gente viu, mas assim, pelo trailer e pelo cartaz, já dá para ver que é coisa fina e que tem muito conteúdo legal, convidados especiais. Então, corra e se inscreva no icln2.com.br. Documentário internacional aqui do ICL. A gente está muito chique. Vamos ver o trailer? Vamos lá. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Que delícia! Viva La Habana! Que gostoso, maravilha! Que lugar. Sabe quando eu cheguei a primeira vez, eu vi aquele cartaz gigante assim que tem no aeroporto. Senhores imperialistas, não les tenemos absolutamente nenhum medo. Eu falei, gente, mas que povo, né? Assim, um povo altivo, povo cubano. Eu até acho, e tem muita gente que estuda isso, né? Tão importante quanto a questão do socialismo em Cuba e tal, é a questão da independência. É uma nação que luta pela sua independência ali, algumas milhas da Flórida. Não foi fácil construir a independência cubana e eles chegaram ao socialismo pela independência, lutando para ser um país que não fosse um entreposto dominado pelos norte-americanos, como era até a Revolução. Né? Sabe uma coisa muito curiosa? Né? Quando eu estive em Cuba, as pessoas não acreditavam que eu era brasileira. Para todo mundo que eu perguntava, eles diziam que eu era angolana. Olha que curioso. Porque não estão acostumados com turistas brasileiros. Porque a maioria dos turistas brancos brasileiros. Turistas brancos, e aí angolano, não, brasileira. E sempre um carinho, né? Porque as nossas novelas lá são sucesso. Todo mundo tem a novela da Globo no pendrive lá em Cuba. É muito divertido. Fechou? Fechou. Sextou, né? Vamos para Flipei, vamos tá na hora, nos divertir, vamos descansar, vamos aproveitar o final de semana. O Chico é que faz a liberação aqui final na sexta-feira. Tá liberada a Jurubeba. Aê! Jurubeba. Juro, comunidade. Vamos nessa. Vamos nessa. Beijo para todo mundo. Bom final de semana. Tchau.
entre a utopia e o inverno. Essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto, a gente está junto.